Esposa obtém resultados do teste de DNA do marido. Então ela percebe o que fez. Claire sentiu seu corpo todo tremer ao olhar para baixo e ler o documento que estava em suas mãos. Como isso poderia ser verdade? Era algum tipo de piada? Ela sentiu seu estômago apertar, como se alguém estivesse dando um nó lá, enquanto cambaleava para o outro lado da sala. Ela veio a entender que não era brincadeira e que as palavras que ela estava lendo no papel eram de fato reais. Um único pedaço de papel poderia fazer seu mundo desmoronar. Claire sabia que estava apaixonada por Mike desde o momento em que se conheceram. Ambos frequentavam a mesma escola em Santa Fé, Estados Unidos. Mas Mike só foi falar com ela quando os dois completaram 18 anos. Depois disso, os dois viveram uma emocionante e feliz história de amor juntos. Mas havia algo de espreita nas sombras, algo para a qual eles não poderiam ter se preparado. Em seu 10º aniversário de casamento, os dois receberam a notícia de que Claire estava grávida. Ambos choraram de emoção e estavam prontos para ter a alegria de uma criança em sua casa. Mas 2 anos depois, tudo mudaria. E eles não viram essa transformação chegando. Mike estava comemorando seu aniversário de 30 anos e Claire queria dar a ele algo que ele nunca esqueceria. Ela decidiu comprar um lindo bolo para ele, encher a casa de balões e convidar seus amigos mais próximos para uma celebração. Mas ela também comprou um presente a mais, um kit de DNA. Ela pensou que nada poderia dar errado no aniversário dele, se tudo corresse da forma que ela tinha planejado. Mas este acabaria sendo o dia em que ela olharia para trás com arrependimento. Claire deu ao marido o kit de DNA. Ele rasgou o presente com entusiasmo. Ele estava nas alturas, pois ela sabia que ele sempre quis aprender mais sobre si mesmo e seus antepassados. O casal decidiu que Mike faria o teste logo depois que a festa acabasse. Eles estavam muito animados para descobrir mais sobre a história dele, mas eles não tinham ideia de quais segredos eles iriam encontrar. Passada uma semana, Claire estava relembrando bons momentos, folheando seu álbum de fotografias. Ela olhou para as fotos de sua infância. Ela sorria enquanto revivia as maravilhosas memórias daquela época. Mas algo estava para acontecer, e ela ainda não sabia disso. Mike foi buscar os resultados do DNA, e Claire mal podia esperar que ele chegasse em casa para ver o que os exames diziam. Ela logo ouviu o marido chegar à porta da frente. Ele correu para ela com o resultado em mãos. Ela queria que ele abrisse logo o envelope, mas ela não tinha ideia do que iria encontrar lá dentro. Claire sentiu sua adrenalina correr por suas veias enquanto ele abria o envelope e puxava para fora o seu conteúdo. Ela estava nervosa, mas também muito animada para ver com que tipo de homem ela se casou. O casal sentou-se no sofá e leu o documento. Então Claire sentiu um nó na garganta ao ler em uma linha de texto específica. De jeito nenhum. Isso não pode ser verdade. Não pode ser, Mike gaguejou. Ele se levantou do sofá e foi para o outro lado da sala. Claire permaneceu onde estava. Eles apenas ficaram ali, sentados, sem dizer uma única palavra. Os dois estavam visivelmente magoados. Isso porque os resultados mostraram que os dois eram de fato primos de primeiro grau. Isso destruiu seu mundo e os fez questionar tudo. A recente descoberta deixou Claire completamente insegura. Como isso era verdade? Como eles poderiam ser parentes? Os pais de Mike estavam casados há mais de 30 anos e ele sempre manteve a sua mãe perto da santidade. Mas a única teoria realista que Claire tinha apontava para sua sogra tendo um caso com um de seus tios. Ela ainda não sabia quem poderia ser esse parente. Desde que o casal soube disso, Claire e Mike decidiram dormir em quartos separados e se recusaram a falar sobre o que aconteceu. Mas Claire ainda estava confusa sobre como exatamente os fatos estavam relacionados. Todos os tios dela eram casados e felizes. Simplesmente não fazia sentido. E assim, por alguns dias, Claire tentou ao máximo juntar as peças dessa história perturbadora. Mas ela não foi capaz de fazer isso.
Ela estava perturbada. Ela tinha que contar para alguém, mas não conseguia. Ela estava sozinha. Ela viveria para sempre com esse segredo. O que era mais doloroso para Claire era que ela não podia compartilhar seu segredo com ninguém, nem mesmo com suas próprias irmãs ou sua mãe, que a visitou apenas um mês depois que Claire e Mike descobriram a verdade. Ela estava preocupada que essa descoberta pudesse arruinar seu casamento. Preocupada que isso se espalhasse para o resto de sua família. Seu sogro adorava mencionar como ele se casou com a primeira garota que ele beijou, mas ele estava errado. De fato, tudo o que Claire achava que era verdade estava errado. Infelizmente para Claire, ela nunca descobriria a verdade sobre sua família. Depois de um tempo da descoberta, ambos, Claire e Mike, decidiram se separar. Um ano depois, o divórcio foi finalizado. Foi uma sensação estranha, mas Claire sentiu-se à vontade. Agora, ela podia continuar com a sua vida. Mas ela não foi a única cuja vida foi destruída por um teste de DNA. A mãe de James olhou para ele aterrorizada, enquanto seus outros filhos iam abrindo seus presentes de Natal. Todos haviam recebido o mesmo presente. Ninguém sabia o segredo que ela manteve por tantos longos anos. Ela orou para que ninguém jamais conhecesse os detalhes de seu passado. Mas agora, tudo estava desmoronando e ela teve que parar, de uma forma ou de outra. A maioria das pessoas já ouviu falar sobre um pequeno teste que você pode facilmente fazer na privacidade da sua própria casa, chamado Kit Doméstico de Teste de DNA. A caixinha está facilmente disponível na maioria das farmácias dos Estados Unidos. As pessoas são fascinadas por terem sua desconhecida história trazida à tona para suas vidas. Algumas pessoas até se perguntam se o kit de DNA pode lhe contar mais sobre elas mesmas, tendo como base pessoas do passado que compõem seu código genético. Houve algumas histórias interessantes que aconteceram como resultado das descobertas feitas por esses kits de DNA, mas nenhuma tão estranha como a história de um homem que presenteou toda a sua família com kits de DNA na véspera do Natal. Ele se chama James. No início do ano passado, o kit doméstico de teste de DNA estava em promoção. Eu pensei que isso seria uma ótima ideia de presente para minha família, então comprei 6 deles para dar de presente de Natal, ele escreveu. Ele não tinha ideia do pânico que isso causaria em sua família. Hoje minha família se reuniu para trocar presentes. É a nossa tradição de véspera de Natal e eu dei para minha mãe e meu pai, para o meu irmão e minhas 2 irmãs um desses kits, além de ficar com um para mim, ele continuou. Mas ao abrir os presentes, James viu algumas reações que ele não estava esperando. Sua mãe, depois de abrir sua caixa de kit de DNA, largou o presente como se estivesse queimado em suas mãos e olhou ao redor da mesa com puro medo em seus olhos. Pensando em algum jeito de impedir que seus filhos fizessem os testes, ela começou a procurar um motivo, qualquer motivo, que pudesse evitar os eventos que já tinham sido colocados em movimento. Você não deveria fazer esse teste. As palavras saíam correndo de sua boca. Os produtos químicos desses kits são extremamente perigosos. Mas esse motivo não convenceu ninguém, pois sua família explicava que, na verdade, não haviam produtos químicos nos testes. Mesmo assim, ela teimava em defender sua posição. Todos podiam ver que ela estava confusa, mas eles não tinham motivos para questionar sua mãe, porque ela estava agindo tão estranhamente. Ela tentou de novo, minutos depois. Apenas um de vocês precisa fazer o teste, pois todos teremos os mesmos resultados. James, você deve revender os kits extras para economizar algum dinheiro. Talvez o meu plano tenha funcionado, ela pensou, enquanto todos continuavam comemorando a noite. Mas, quando a conversa sobre os testes retornou, ela não aguentou mais e saiu correndo para o andar de cima da casa, sendo seguida rapidamente por seu marido. O que estava acontecendo? Então, uma briga enorme começou entre eles, e seus confusos filhos não puderam fazer nada, além de especular o motivo da discussão. James decidiu postar os acontecimentos da noite em uma popular rede social dizendo: "Nossos pais estão brigando no andar de cima há 1 hora. E estamos no andar de baixo, tentando descobrir quem de nós tem um pai diferente. Foi tudo muito rápido e inesperado. Isso porque ninguém tinha feito o teste ainda. Muito obrigado por todo o amor e apoio dado a nós.
Minhas irmãs, meu irmão e eu ainda não decidimos se vamos fazer o teste ou não, mas isso não importa. Seja lá quais forem os resultados, ainda vamos nos amar e a nossos pais, não importa o que aconteça. Ele postou algumas horas depois, claramente preocupado com o problema que ele causou e realmente esperando o melhor. Todos esperavam ao redor da mesa em um silêncio constrangedor, até que finalmente seus pais desceram do andar superior. Ambos os pais estavam muito mais calmos agora e pareciam ter tomado uma decisão. Claramente, havia algo acontecendo. Era algo que as crianças nunca tinham percebido, e saber que isso veio à tona justo agora, na véspera de Natal, deixou James mais do que um pouco nervoso. O que poderia ter feito seus pais brigarem assim e em uma hora depois voltarem a ser uma equipe? Eles desceram as escadas e finalmente estavam prontos para enfrentar a família e dar algumas explicações que claramente estavam prestes a mudar a própria maneira como a família interagia e até mesmo como eles se viam. O mundo inteiro de James, como ele o conhecia, estava desmoronando. Ele nunca esperou que um simples presente de Natal causasse tal fratura em sua família. Mas agora, o segredo da família estava prestes a ser revelado, e não havia como voltar atrás. A mãe pediu que todo mundo sentasse ao redor da mesa e começou a confessar. Mas a maior questão na mente de James era: eu realmente quero saber a verdade? Sua mãe começou a falar e a angústia em seu rosto era fácil de se ver. Finalmente, era hora de enfrentar a verdade que ela havia escondido de sua família por tanto tempo. Seu marido sentou ao lado dela com uma expressão de dor em seu rosto. Embora James esperasse o pior, ele nunca poderia ter imaginado a gravidade do que sua mãe estava prestes a contar a seus filhos. Sua mãe começou explicando que seu pai era de fato o pai dos meninos, mas em uma estranha reviravolta, ele não era o pai das meninas. Mas como isso era possível? E como seu pai sabia disso antes que os kits de DNA revelassem um segredo? Sua mãe começou a chorar enquanto ela contava tudo. James relata todos os eventos da noite em um parágrafo muito espirituoso. Nota de atualização número 2. O Natal não está arruinado. Meu erro, na verdade, se transformou em um milagre de Natal. Acontece que o pai das minhas irmãs faleceu logo depois que elas nasceram. E para quem não sabe, elas são gêmeas. Também descobri que meu pai sabia o segredo da minha mãe o tempo todo, mas isso já era outra questão. Um bom amigo de minha mãe foi capaz de ajudá-la no momento mais sombrio de sua vida, e eles se apaixonaram e criaram o resto de nossa família. Esse cara é o meu pai, James escreveu. Então por que minha mãe não contou às meninas sobre o seu verdadeiro parentesco, se o marido estava com ela a cada passo do caminho? Meu pai já sabia que ele não era o pai das 2 primeiras filhas. Então era um segredo que, uma vez iniciado, ela não sabia como terminar. Nenhum momento parecia certo e então já era tarde demais. Com o passar dos dias e dos anos, o tempo fez a mentira parecer cada vez maior e mais impossível de se contar. Provavelmente foi exatamente isso que aconteceu, James continuou. Eles nunca nos contaram por causa do quão difícil isso foi para minha mãe. Ontem à noite ela foi forte o suficiente para compartilhar sua história e fotos conosco pela primeira vez, e isso realmente nos aproximou ainda mais como uma família. Esse é um Natal que nunca esqueceremos. E sim, estamos todos animados para obter nossos resultados de testes. Feliz Natal a todos! Então a verdade é que não havia nada de profano no que estava acontecendo. Ela não se envolveu em segredos obscuros ou assuntos escandalosos. Era apenas uma história dolorosa demais para falar, até que esse presente de Natal a forçou a fazer isso. Ela deve ter pensado que não fazia diferença se as crianças fossem levadas a acreditar que eram irmãos completos e não meio-irmãos, já que todos tiveram a mesma educação, com os mesmos pais cuidando deles. Mas alguns outros não tiveram a mesma sorte que James. Outro homem chamado George Doe teve outra história quando deu aos seus pais um kit de DNA, também na forma de um presente. Ele só pretendia descobrir o histórico de saúde de sua família. Mas o que ele encontrou foi algo extremo. Na parte inferior da página do formulário, lia-se: marque essa caixa se você quiser ver membros próximos da família nesse programa de busca. Ele marcou a opção, e quando o resultado chegou em suas mãos, ele descobriu que compartilhou 22% do seu genoma com outra pessoa do banco de dados, um homem chamado Thomas.
Quando perguntou ao pai se conhecia algum Thomas, seu pai disse que não, mas George foi investigar mais profundamente e descobriu que na lista de parentes próximos de seu pai, Thomas apareceu com uma correspondência de 50% de genomas, o que significa que o pai de George também era o pai de Thomas. Mas nem todos os kits de DNA acabam com histórias tristes ou revelando cônjuges infiéis. Nesse outro caso, Chastity, aos 31 anos, não tinha ideia de quem era seu pai. Foi por causa de um pouco conhecimento que ela tinha sobre seus ancestrais que ela decidiu fazer um teste de DNA. Em primeiro lugar, quando ela obteve seus resultados, ela ficou surpresa ao ver muita herança europeia, que vinha do seu cromossomo X. Ela pressionou sua mãe para mais informações sobre sua verdadeira herança. Sua mãe é afro-americana, e ela sempre dizia que o pai de Chastity tinha a pele profundamente escura, mas Chastity descobriria que isso não era bem a verdade. Ela pressionou ainda mais a sua mãe, até que ela cedeu, e deu a Chastity um nome que ela nunca tinha ouvido antes. Toda a sua identidade era baseada em uma mentira. Sua herança étnica, quem era o seu pai, e até mesmo o sobrenome que ela usava há 31 anos eram apenas meias verdades. Mas agora ela tinha um nome, e assim Chastity podia rastrear seu pai no Facebook. Eu mandei uma mensagem para ele. Eu não sabia se ele sabia sobre mim ou mesmo se aceitaria que eu poderia ser filha dele. Ela se lembra com apreensão. Mas a mensagem que ela recebeu depois foi a melhor que ela poderia imaginar. Uau! Eu estive procurando por você desde sempre, o pai biológico de Chastity respondeu. A história de Chastity está entre algumas que tiveram finais felizes, entre as inúmeras que não terminaram tão bem assim. E se há uma lição que podemos tirar dessas histórias é: certifique-se de que você quer realmente saber sobre seu passado antes de cavar atrás dele.